Sabe aquele tipo de história em que o grupo faz uma tremenda sujeira, tenta esconder tudo debaixo do tapete e depois começa a entrar em pânico quando percebe que alguém descobriu o segredo? Pois é exatamente o clima que pode estar tomando conta da esquerda latino-americana. Donald Trump resolveu abrir a caixa preta da Venezuela e as informações apresentadas atingem diretamente o regime socialista de Nicolás Maduro, o chavismo e, por consequência, todos aqueles que, durante anos, defenderam, protegeram e passaram pano para essa ditadura. E adivinha quem aparece entre os maiores amigos políticos de Maduro? Ele mesmo, Luiz Inácio Lula da Silva. Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e hoje nós vamos falar de mais uma bomba que pode provocar noites mal dormidas em Brasília. Maduro abre o jogo e conta tudo para Donald Trump e Lula passa mal no Planalto. Olá, meus amigos do canal Movimento Brasil Patriota. Estamos firmes e fortes para manter você, cidadão de bem, muito bem informado. Fique agora com essas últimas informações, essas últimas notícias que acabaram de sair. Sabe aquele tipo de história em que um grupo faz uma tremenda sujeira, tenta esconder tudo debaixo do tapete e depois começa a entrar em pânico quando percebe que alguém descobriu o segredo? Pois é exatamente esse o clima que pode estar tomando conta da esquerda latino-americana. Donald Trump resolveu abrir a caixa preta da Venezuela e as informações apresentadas atingem diretamente o regime socialista de Nicolás Maduro, o chavismo e, por consequência, todos aqueles que durante anos defenderam, protegeram e passaram pano para essa ditadura. E adivinhe quem aparece entre os maiores amigos políticos de Maduro? Ele mesmo, Luiz Inácio Lula da Silva. Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e hoje nós vamos falar de uma bomba que pode provocar noites mal dormidas em Brasília. Documentos atribuídos à inteligência dos Estados Unidos apontam que o regime venezuelano teria desenvolvido métodos para manipular sistemas eletrônicos de votação. E agora que esse material começa a aparecer, surge uma pergunta que a grande imprensa brasileira provavelmente fará de tudo para evitar. O que Lula e o PT sabem sobre essa história? Durante décadas, a esquerda brasileira vendeu Hugo Chávez e Nicolás Maduro como grandes líderes populares, defensores dos pobres e exemplos de democracia. Enquanto o povo venezuelano fugia da fome, da perseguição e do colapso econômico, os companheiros do PT continuavam abraçando o regime. Agora, porém, o discurso bonito começa a bater de frente com informações gravíssimas sobre manipulação eleitoral, controle das instituições e interferência digital nos resultados das eleições venezuelanas. Segundo o material apresentado, a inteligência norte-americana concluiu que o chavismo teria desenvolvido, ainda durante o governo de Hugo Chávez, mecanismos capazes de alterar sistemas eletrônicos de votação. Entre as empresas citadas está a Smartmatic, que ficou conhecida internacionalmente por fornecer tecnologia eleitoral. A acusação mais pesada afirma que, durante a eleição venezuelana de 2012, máquinas localizadas em aproximadamente 300 centros de votação teriam sido alteradas para ampliar artificialmente a diferença de votos de Hugo Chávez. O número mencionado chega a aproximadamente 1,5 milhão de votos. Agora pense comigo, se isso realmente aconteceu, não estamos falando de um pequeno erro técnico, uma falha de transmissão ou um problema isolado. Estamos falando de uma operação planejada para manter um projeto socialista no poder. Uma verdadeira fraude de Estado. E o mais revoltante é que, segundo a narrativa apresentada, depois do resultado, integrantes do regime teriam realizado uma comemoração particular pelo sucesso da operação. Enquanto o povo acreditava estar participando de uma eleição, nos bastidores a turma do socialismo supostamente comemorava o resultado de um plano já preparado. É o velho método da esquerda autoritária. Fala em povo, fala em democracia, fala em justiça social, mas quando percebe que pode perder o poder, tenta controlar as regras, as instituições, a imprensa e tudo aquilo que possa ameaçar o seu domínio. Foi assim em diversos regimes socialistas e é por isso que a direita precisa permanecer vigilante. A esquerda nunca abandona facilmente o poder.
Quando não consegue convencer, tenta censurar. Quando não consegue ganhar no debate, chama o adversário de extremista. Quando começa a perder apoio popular, corre para controlar as instituições. E quando alguém faz uma pergunta, eles já aparecem dizendo que questionar é atacar a democracia. Mas qual democracia tem medo de pergunta? Qual sistema verdadeiramente seguro precisa ameaçar quem pede transparência? Qual autoridade honesta se incomoda quando o cidadão exige fiscalização? A verdade é que confiança não nasce de discurso pronto. Confiança nasce de transparência, auditoria e liberdade para investigar. Donald Trump surge nessa história como o homem que decidiu colocar os documentos sobre a mesa. De acordo com o material fornecido, Trump falou sobre informações detalhadas a respeito de métodos utilizados pelo regime de Maduro para alterar votos digitalmente de uma forma difícil de detectar. Não é qualquer comentarista de internet fazendo uma suposição. Estamos falando de informações atribuídas à inteligência norte-americana e divulgadas por um ex-presidente dos Estados Unidos que conhece como poucos o funcionamento dos bastidores de Washington. É claro que a esquerda brasileira vai tentar desqualificar tudo. Vão dizer que Trump está mentindo, que é uma teoria da conspiração, que é desinformação e que qualquer pessoa que fizer perguntas deve ser perseguida. Essa estratégia nós já conhecemos. Primeiro eles escondem o assunto. Depois, quando o assunto fica grande demais para ser escondido, dizem que não existe prova. E quando os documentos começam a aparecer, tentam atacar quem revelou. A grande imprensa brasileira provavelmente vai se esforçar para proteger Lula e minimizar a gravidade do caso. Não espere manchetes dizendo que os aliados ideológicos do presidente brasileiro podem ter manipulado uma eleição. Não espere plantões jornalísticos cobrando explicações do Palácio do Planalto. Se fosse um documento atingindo Jair Bolsonaro, já teríamos comentaristas em todas as emissoras exigindo prisão antes mesmo de qualquer julgamento. Mas quando o problema bate na porta da esquerda, surge imediatamente o famoso "é preciso aguardar", é preciso contextualizar e não se pode tirar conclusões precipitadas. O cuidado jurídico só aparece quando o alvo veste vermelho. Quando o alvo é conservador, a condenação vem antes da investigação. O pau que dá em Chico também precisa dar em Francisco. Se existem documentos sérios envolvendo o regime de Maduro, eles precisam ser abertos, investigados e apresentados ao mundo inteiro. E Lula precisa explicar claramente qual era a sua relação com esse regime, o que sabia e por que passou tantos anos defendendo Nicolás Maduro. O presidente brasileiro não pode fingir que essa amizade nunca existiu. Lula recebeu Maduro, elogiou o governo venezuelano e chegou a tratar as acusações de autoritarismo como uma narrativa construída contra o ditador. Enquanto presos políticos eram denunciados, enquanto opositores eram perseguidos e enquanto milhões abandonavam o país, Lula preferia atacar aqueles que denunciavam a ditadura. Essa postura agora pode cobrar um preço político altíssimo. Porque, se as informações sobre manipulação eleitoral forem confirmadas, Lula não estará apenas diante de um problema diplomático. Ele terá que explicar por que escolheu ficar ao lado de um regime acusado de roubar a vontade do próprio povo. Não adianta dizer que era apenas uma relação entre países. A proximidade sempre foi ideológica. PT e chavismo caminharam juntos durante muitos anos, participando de encontros, alianças políticas e movimentos de esquerda na América Latina. O Fórum de São Paulo sempre foi tratado pela velha imprensa como uma reunião qualquer, quase um encontro de amigos tomando café. Mas o brasileiro de direita sabe muito bem que existia um projeto político de expansão da esquerda pelo continente. Venezuela, Cuba, Nicarágua, Bolívia, Argentina e Brasil foram peças importantes nessa construção. Quando um desses regimes é atingido, todos os antigos aliados começam a ficar desconfortáveis. É por isso que essa história não pode ser tratada como um problema distante. O que aconteceu na Venezuela interessa diretamente ao Brasil. Interessa porque Lula defendeu Maduro.
Interessa porque o PT sempre protegeu o chavismo. Interessa porque os mesmos grupos que atacam a direita brasileira como antidemocrática nunca demonstraram a mesma indignação diante da perseguição praticada pelas ditaduras de esquerda. Para a esquerda, democracia parece valer apenas quando ela produz o resultado que eles desejam. Quando um conservador vence, dizem que o povo foi manipulado. Quando um socialista governa por décadas, persegue opositores e controla as instituições, chamam isso de soberania popular. É uma hipocrisia gigantesca. Meus amigos, aproveite este momento para se inscrever no canal Movimento Brasil Patriota, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Esse apoio fortalece o nosso trabalho e ajuda este boletim a chegar a mais brasileiros de direita. Aqui nós não ficamos em cima do muro e não fingimos que todos os lados são iguais. Nós defendemos a liberdade, o conservadorismo e o direito do cidadão de questionar o poder. Agora vamos continuar, porque essa história fica ainda mais complicada quando lembramos do debate sobre as urnas eletrônicas no Brasil. Durante uma reunião internacional, Lula apareceu defendendo o modelo brasileiro e oferecendo o sistema eletrônico de votação como exemplo para outros países. Em seu discurso, o petista enumerou as eleições das quais participou e afirmou que seus resultados foram registrados eletronicamente. Lula apresentou a urna brasileira quase como se fosse a maior invenção tecnológica da humanidade. Mas o detalhe curioso é que muitas democracias desenvolvidas continuam utilizando cédulas físicas ou sistemas que permitem uma conferência material do voto. Estados Unidos, Alemanha e outros países mantêm mecanismos de votação em papel e nem por isso são considerados atrasados. Então, por que a esquerda brasileira trata qualquer proposta de voto auditável como se fosse um ataque criminoso? Por que tanto medo de ampliar a fiscalização? Por que não permitir que a população tenha ainda mais segurança e confiança no resultado? A direita não precisa afirmar que houve fraude para defender mais transparência. Basta reconhecer uma verdade básica: qualquer sistema eletrônico pode apresentar vulnerabilidades. Bancos sofrem invasões. Empresas gigantes de tecnologia são atacadas. Governos são espionados. Sistemas militares são alvos de hackers. Mas, segundo os defensores fanáticos das urnas, o único equipamento eletrônico absolutamente perfeito, intocável, inviolável e quase divino seria justamente a urna brasileira. Não pode perguntar, não pode duvidar, não pode propor mudança e não pode solicitar novas formas de auditoria. Caso alguém faça isso, a resposta não vem por meio de explicações técnicas simples. A resposta costuma vir com ameaça, censura, desmonetização, bloqueio de perfil e, em alguns casos, investigação. Esse ambiente não aumenta a confiança. Faz exatamente o contrário. Quanto mais uma autoridade tenta impedir perguntas, mais o cidadão começa a desconfiar. A melhor maneira de defender o sistema eleitoral seria abrir todas as informações possíveis, realizar auditorias independentes, permitir a participação ampla de especialistas e responder às dúvidas sem arrogância. Mas parte das autoridades brasileiras parece preferir o caminho da intimidação. O brasileiro que paga impostos, trabalha, sustenta o Estado e vai votar merece respeito. Não é um criminoso por pedir explicações. Não é golpista por defender voto auditável. Não é inimigo da democracia por desconfiar de autoridades. Democracia significa justamente o direito de fiscalizar quem está no poder. O material enviado também menciona a destruição de aproximadamente 195 mil urnas eletrônicas antigas pelo Tribunal Superior Eleitoral. A justificativa apresentada é que os equipamentos estavam fora de uso e foram substituídos por modelos mais modernos. É natural que máquinas antigas sejam descartadas, mas isso não impede o cidadão de exigir transparência total sobre o procedimento. Quem acompanhou a destruição? Quais dados foram preservados? Quais protocolos foram utilizados? Existiam registros completos dos equipamentos? Essas são perguntas absolutamente legítimas. Só quem tem medo de transparência tenta transformar questionamento em crime. A esquerda gosta de repetir que as instituições devem ser respeitadas. Nós concordamos. Mas respeito não significa submissão cega. Instituição que não pode ser questionada deixa de ser democrática e começa a se aproximar do autoritarismo.
Ministro não é imperador. Tribunal não é dono do país. Presidente não é dono da verdade. Todos devem prestar contas à população. Outra parte importante do material recorda a passagem do então diretor da CIA, William Burns, pelo Brasil durante o governo de Jair Bolsonaro. A transcrição afirma que o representante norte-americano teria pressionado Bolsonaro para que não levantasse dúvidas sobre as eleições brasileiras. O conteúdo exato de reuniões diplomáticas reservadas nem sempre é divulgado, mas a simples existência dessa narrativa já mostra uma contradição que precisa ser debatida. Se a CIA tinha conhecimento de possíveis manipulações eleitorais em sistemas venezuelanos, por que questionar a segurança de outro sistema eletrônico deveria ser tratado como algo proibido? É evidente que Venezuela e Brasil possuem instituições, equipamentos e procedimentos diferentes, mas esse não é o ponto. O ponto é que nenhuma tecnologia deve ser colocada acima da fiscalização. A direita não está pedindo o fim da democracia. A direita está pedindo mais mecanismos de verificação. Quem se considera democrata deveria apoiar esse pedido, não ameaçar quem o faz. Mas nós sabemos que o problema nunca foi apenas técnico. O problema é político. Jair Bolsonaro despertou milhões de brasileiros e mostrou que existia uma alternativa ao sistema dominado pela esquerda, pela velha imprensa e pelas elites de Brasília. Por isso, tudo o que Bolsonaro dizia precisava ser combatido, ridicularizado e criminalizado. Se ele defendia voto impresso, diziam que era golpe. Se criticava ministros, diziam que atacava a democracia. Se mobilizava o povo, diziam que ameaçava as instituições. Enquanto isso, Lula podia elogiar Maduro, defender ditaduras socialistas e atacar adversários sem receber o mesmo tratamento. Essa diferença mostra que o problema nunca foi apenas proteger a democracia. O objetivo era impedir o crescimento da direita. Agora, com Donald Trump de volta ao centro da política mundial e disposto a enfrentar a esquerda internacional, o jogo pode mudar. Trump não costuma medir palavras e muito menos proteger adversários políticos. Se realmente existem documentos sobre operações eleitorais na Venezuela, é provável que novas informações continuem surgindo. E cada novo documento poderá aumentar a pressão sobre Maduro e sobre os antigos aliados do chavismo. Em Brasília, muita gente deve estar acompanhando esse movimento com atenção. Não porque exista, até este momento, uma prova apresentada no material ligando diretamente Lula a uma operação eleitoral, mas porque a relação política entre PT e chavismo é pública e conhecida. Lula terá que decidir se continua defendendo Maduro ou se tenta se afastar do ditador para proteger a própria imagem. O problema é que talvez seja tarde demais para fingir distância. Existem discursos, fotografias, encontros e declarações mostrando a proximidade entre os dois. A direita brasileira precisa cobrar explicações sem medo. O governo Lula deve dizer claramente se condena qualquer manipulação eleitoral na Venezuela. Deve defender eleições livres, observação internacional independente e divulgação completa dos resultados. Não pode continuar utilizando palavras vazias para proteger um velho companheiro ideológico. Se Lula acredita realmente na democracia, que condene Maduro de maneira direta, que cobre transparência, que fique ao lado do povo venezuelano e não ao lado do regime. Mas será que ele terá coragem de fazer isso? Ou continuará tentando relativizar tudo para não atingir seus aliados socialistas? O mais provável é que a velha imprensa tente mudar o foco. Talvez digam que Trump quer interferir na América Latina, que os documentos não podem ser discutidos ou que tudo faz parte de uma campanha da extrema-direita. Eles sempre utilizam o mesmo roteiro. Quando uma denúncia atinge a esquerda, o mensageiro vira o problema. Em vez de investigar o conteúdo, atacam a pessoa que revelou. Em vez de perguntar se Maduro fraudou as eleições, perguntam quais seriam os interesses de Trump. Os interesses de Trump podem e devem ser analisados, mas isso não elimina a necessidade de investigar os documentos. Uma coisa não anula a outra. O que a esquerda deseja é impedir que o brasileiro tenha acesso às informações e tire suas próprias conclusões. Eles preferem selecionar aquilo que o povo pode ou não pode saber. É por isso que canais independentes de direita são tão importantes. Sem eles, milhões de brasileiros continuariam recebendo apenas a versão escolhida pelos grandes grupos de comunicação.
É claro que a direita também precisa agir com responsabilidade. Não devemos inventar provas ou afirmar como confirmado aquilo que ainda depende de investigação. Mas responsabilidade não significa silêncio. Quando existe uma denúncia grave contra aliados de Lula, ela precisa ser mostrada. Quando existe uma contradição envolvendo o sistema eleitoral, ela precisa ser debatida. Quando documentos estrangeiros atingem um regime socialista, ninguém deve escondê-los para proteger o PT. A verdade não pode ter lado, mas a nossa análise tem princípios. Nós estamos do lado de quem defende liberdade, propriedade, família, segurança, responsabilidade e transparência. Não estamos do lado de ditadores socialistas que empobrecem seus povos e depois culpam o capitalismo. Não estamos do lado de políticos brasileiros que abraçam esses regimes e fingem não enxergar perseguição. E não estamos do lado de autoridades que desejam calar o cidadão em vez de responder às suas perguntas. A temporada política de 2026 promete ser uma das mais agitadas dos últimos tempos. A esquerda sabe que perdeu o monopólio da narrativa. O povo brasileiro aprendeu a buscar informações fora da televisão. Donald Trump representa uma mudança importante no cenário internacional e a direita brasileira acompanha tudo com esperança. Se novas revelações surgirem, o governo Lula poderá enfrentar um desgaste enorme, principalmente porque o presidente construiu sua política externa se aproximando de regimes e governos alinhados à esquerda. A Venezuela é um dos maiores símbolos desse erro. Enquanto Lula falava em democracia, mantinha proximidade com um regime acusado de perseguição, censura e manipulação eleitoral. Agora chegou a hora de cobrar coerência. Ou Lula defende eleições livres e condena Maduro, ou assume de uma vez que a sua preocupação com democracia depende do lado político que está no poder. Não dá mais para ficar nos dois lados. O povo brasileiro está observando. Agora eu quero saber a sua opinião. Donald Trump deve divulgar todos os documentos sobre o regime de Nicolás Maduro? Lula precisa explicar ao Brasil por que passou tantos anos defendendo o chavismo? E as autoridades brasileiras deveriam ampliar os mecanismos de fiscalização e auditoria eleitoral? Escreva aqui nos comentários a sua opinião. Se inscreva também no canal Movimento Brasil Patriota, deixe o seu gostei e compartilhe este boletim com seus amigos e familiares. Estamos firmes e fortes. Aqui não tem boleto e nem Pix. E o nosso pedido é apenas a sua inscrição e o seu compartilhamento. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. O meu muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.